Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês a decoração do bolo Arlequina. Bora pro vídeo? Então, pessoal, esse bolo é do nosso kit de emergência, né? De última hora, que eu já coloquei aqui 2 vídeos nossos. O nosso plantão e a rotina de kit festa. Não deixe de conferir esses 2 vídeos para acompanhar aí como é que eu fiz essa massa de bolo e o recheio também. Então, vamos lá. Eu já tinha prensado o meu bolo no meu acetato. Esse bolo é massa branca, recheio de brigadeiro trufado, 2 camadas. Eu tava tirando já meu acetato para começar a fazer a minha decoração. Então, eu já estava começando a fazer a minha pré-camada. Eu usei nesse dia chantininho para tirar todos os meus farelinhos e depois vim fazer a aplicação do chantilly, pois essa decoração da Arlequina, o bolo seria todo branco espatulado, as cores, né, do chantilly vermelho e o chantilly azul. Lembrando que eu tinha visto, né, um modelinho de inspiração que a cliente me enviou e não tinha percebido que a espatulação no chantilly, que seria como um capochê, né, na cor vermelha e na cor azul. A espatulação seria a mesma espátula que eu iria espatular a parte branca. Então isso daria um pouquinho mais de trabalho. Como eu chantilly já na manga de confeitar, então eu iria fazer o bolo, né, todo na cor branca primeiro, para depois estar fazendo as camadas vermelhas e azul. Então, eu só tava ali aplicando o meu chantilly do meu rodapé para o meu topo. Outra coisa, pessoal, esse pano de prato que está aí na beirada da minha tábua de vidro, né, é só mesmo para a quina da minha tábua não bater na pia, né, na minha bancada e quebrar. Porque daqui a um pouco pode perguntar assim, nossa, tem um pano de prato ali que ela tá usando. Não, gente, é só mesmo para poder fazer o calço da minha tábua de vidro, porque as quinas poderiam estar quebrando. E você que chegou até aqui no nosso vídeo e ainda não se inscreveu, gente, não paga nada. É só clicar aqui onde está vermelho e se inscrever, acionar o sininho de notificação e dar aquele like para o YouTube entender que realmente vocês estão gostando do nosso conteúdo. E não deixe de compartilhar com um amigo ou com a sua família. Quem sabe pode estar ajudando eles e ajudando a gente também aqui no canal para poder estar crescendo e trazer vários conteúdos para vocês. Aí eu já tinha começado a alisar o meu topo para deixar ele bem nivelado, para não ficar um lado mais alto do que o outro. E ia começar então a fazer a espatulação para fazer a decoração do bolo, que é uma espátula que deixa assim meio quadradinhos, né? E lembrando, pessoal, esse prato de papelão eu faço a contenção na parte de baixo, tá? Mas ele é um pouquinho horrível para usar com esse tipo de espátula que eu tenho, porque essa beiradinha dele aí que é franzida sempre fica agarrando, né, na nossa espátula. Então tira ali um pouco do chantilly na hora que passa e dá uma encostadinha. Mas nada que eu não consiga, né, dá o jeito, né? Mas não é muito indicado esses pratos, mas eu passei a enviar esses tipos de prato para os meus clientes, porque alguns clientes não querem, né, pagar a taxa, né, de calção para devolver as minhas taubas, ou quando eu envio as minhas taubas, os clientes não devolvem. Então, passei por causa de todos agora recebem na minha taubinha aí, no prato de papelão.
essa espátula, ela é muito boa de trabalhar, porque ela te deixa ali com uma linha para você seguir e fazer então as suas quinas. Então ali eu já estava tirando a minha quina para deixar o bolo bem perfeitinho. E enquanto eu estava tirando a quina, pessoal, eu percebi que ainda faltava assim, eu sou um pouco detalhista, então eu precisava fazer mesmo ali mais uma passada de espátula do lado, porque eu não estava satisfeita com a espatulação do lado do meu bolo. Então eu iria, né, como vocês estão vendo aí, passar mais um pouquinho. Isso daí acontece. Aline, mas aí você já tinha feito a sua quina. Pessoal, se tiver que retirar, como vocês já viram aí, te retirar todo o chantilly do bolo para fazer a espatulação de novo, eu faço. Então eu não estava satisfeita, então por isso que eu espatulei de novo. E aí eu peguei já a minha essa faquinha, né, de manteiga para fazer o meu espiral, para ficar um modelinho quase parecido com a parte da minha lateral. Eu já tinha tingido, tá, o azul escuro e com o que sobrou, né, do que eu tava espatulando o bolo na cor branca, eu peguei então o meu corante vermelho para fazer então, a parte que seria o vermelho. Lembrando, pessoal, é complicado um pouquinho mais para vocês chegarem nas cores vibrantes sem amargar. Então, eu coloquei um pouco do meu corante. Não ficou na cor que a cliente queria, bem fechado, porque até se eu colocasse mais corante ali, iria amargar e desandar o meu chantilly. Uma dica: quando vocês começarem a atingir, né, o chantilly de vocês, o chantininho, prestar bem atenção nisso, em colocar o tanto de corante para não amargar e também não desandar o seu chantilly. Isso também eu dou uma paradinha, mostro a cor sempre pro meu cliente antes de aplicar no bolo e falo que eu consegui chegar naquela cor. Se está bom até aquela cor, não está amargando. Se eu chegar na cor que a cliente quer, pode vir amargar e eu não iria me responsabilizar. Ah, Aline, mas tem que se responsabilizar sim. Não, pessoal, eu não me responsabilizo, porque quando o cliente manda o bolo, o modelinho do bolo, eu já aviso que aquela cor vibrante só no chantilly com corante vai amargar. Então, se ela quisesse, eu poderia estar usando ali o pó decorativo, mas o cliente não quer pagar mais caro, então eles falam que pode colocar do jeito que ficar, tá bom. E não é assim, porque é o nosso nome que leva cada bolo que eu assino, cada bolo que eu faço, eu me responsabilizo pelo que eu mando. Então, quando a cor eu já estou vendo que vai amargar, eu vou e paro e mostro. Eu vou mandar nesse tom porque vai amargar e eu não vou me responsabilizar, não vou estragar o bolo por causa disso. Outra parte aí, eu tinha lembrado, né, de como era o bolo e acabei que eu coloquei demais. Então eu tava tirando um pouquinho aí, que essa parte aí ficaria para trás, então não teria problema por eu estar retirando. Aline, como é que você fez o capochê? Você falou que você faria tudo diferente em um bolo da Alerquina. Sim, pessoal, faria tudo diferente. Mas esse bolo aí, como eu falei, a minha cliente não quis pagar para fazer borrifado, e sim, só mesmo tingiu o chantilly. Então esse bolo aí, ó, a parte da minha descosta vai ficar reta, né? E a parte da frente, né, que vai vir o topo, fica como se fosse uma escadinha. Se vocês observarem, o bolo está espatulado com uma espátula. Esse capochê que tá aí colocando esse chantilly vermelho, ele vai ter que fazer o mesmo efeito de espatulação. Eu errei esse bolo aí porque eu não me lembrava se iria até em cima, né? E acabou que sim, era até em cima, mas eu fiz até aí quase mais da metade, mas o resultado ficou perfeito, ficou melhor do que o bolo de inspiração.
e a cliente adorou. Então aí a parte vermelha eu já tinha aplicado e iria começar a aplicar a parte azul. Lembrando, para quem não viu os nossos outros vídeos, esse bolo faz parte de um kit festa que eu peguei de última hora. Aí, pessoal, eu fui buscar o topo frontal para me medir aonde seria o tamanho, né? A distância das cores azul e vermelha poderia ficar. Então, eu fui pegar meu topo para poder, marquei ali, ó, onde ficaria o topo, para mim começar a fazer a marcação. Então ali eu fiz a mesma coisa com o meu chantilly azul, né? A frente e a parte de trás eu coloquei toda reta. A parte da frente fica como se fosse uma escadinha, né? Então eu fiz toda ali a minha aplicação do meu chantilly azul para vir fazer a espatulação. Foi nessa hora que eu fui dar uma olhadinha no modelo e eu fui ver que era o bolo espatulado com a mesma espátula. Começou o meu nervosismo, porque já eram 6 horas e eu tinha que entregar esse bolo, né, o kit, às 18, né? Então eu comecei assim, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Como é que eu vou espatular essa parte azul e vermelha para ficar o mesmo efeito da parte branca? Então eu primeiro peguei a minha espátulazinha menor de plástico, alisei, né, ajeitei ali toda a parte para mim vir fazer a espatulação com a mesma espátula que eu espatulei a parte branca. Então ali eu já tinha alisado o máximo que eu pude, que eu achava que iria ficar bom, e parti para fazer a espatulação com a espátula de ferro. Lembrando, pessoal, para confeiteiras vão me entender o quanto nós sujamos panos de prato quando é esse monte de cor para fazer, porque você não pode sujar a espátula, não pode misturar muito as cores. Então ali eu comecei pela frente da minha lateral, na cor vermelha. Vi que não ia dar certo, mas eu falei, vamos fazer que vai dar certo. Então, com muita calma, muito bem devagarzinho, é a dica que eu falo para vocês. Faça tudo com muita calma, mesmo que você esteja atrasada, tenta sempre fazer com a maior calma possível para você entregar um bom resultado ao seu cliente. Claro, o bolo não ficou nem perto do, assim, bem parecido com o bolo que a cliente me mandou como inspiração, mas o bolo ficou melhor. Por que eu falo que ficou melhor? Porque ficou com um acabamento perfeito e o que a cliente tinha me mandado não estava tão perfeito os acabamentos, mas ela falou para mim, eu esperava uma outra coisa, mas ficou bem melhor.
eu acho que eu iria me arrepender se fosse de outro jeito até em cima. Porque umas outras clientes minhas já tinham falado com ela que ela tinha mandado, né, o bolo inspiração para umas amigas que são minhas clientes antigas. E as minhas clientes falaram, e vai amargar. Ela explicou que vai amargar, desculpa, pessoal. E ela falou assim, explicou e eu falei que queria assim mesmo. Então ela falou que ficou bem melhor. Se vocês observarem aí, eu tô deixando o vídeo passar bem devagarzinho, porque manchou. Tá vendo que manchou? O que eu fiz? Eu passei a minha espátula ao contrário e fiz a retirada do chantilly azul que ultrapassou o chantilly vermelho. Depois, né, que eu já tinha limpado o meu prato, né, para entregar cliente, eu coloquei o topo frontal. Pessoal, muitos me perguntam, muitos falam assim, Aline, por que você não coloca o topo, né, em cima para entregar já a cliente? Por quê, pessoal? Porque esses topos, né, são fotográficos e a gente leva o meu bolo para a geladeira. Eu coloquei o topo frontal ali para mostrar a vocês como que ficaria, né? Mas depois eu faço a retirada, deixo esse bolo na geladeira até a hora que a cliente, né, o cliente vem buscar. Porque se a gente deixar o topo na geladeira, ele vai ficar úmido, então vai envergar, não vai ficar com um bom resultado. Então tá aí mais um bolo, né, da Alerquina pro meu canal, para vocês, um novo modelinho de como vocês podem estar aí fazendo um bolo da Alerquina sem amargar. Ficou bonito, sim. Eu deixo aqui para vocês um grande beijo e até o próximo vídeo.